Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 a 4, que diz: Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Hoje, não quero falar sobre o leproso Naamã, aquele que escondia sua doença debaixo de uma armadura, aquele que era um oficial de guerra, aquele que sua importância era tal que mesmo com essa doença mantinha o seu cargo. O que o Senhor me leva a retratar é sobre a menina que estava sendo levada como escrava e ficava com a senhora de Naamã. Porque mesmo sendo colocada na condição de escrava, ainda que fisicamente, mas espiritualmente, ela se mantinha livre. Porque a escravidão não se dá de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque ainda que uma pessoa seja mantida escrava de outra, se o seu interior ela souber quem é o Deus que ela serve, sempre se manterá livre. Aqui cabe relembrar de um jovem que foi vendido como escravo pelos irmãos. Foi comprado por Potifar. Passou uma temporada na casa dele, depois ficou uma temporada na prisão e depois se tornou governador do Egito. Mesmo diante de toda a sua peregrinação, sempre manteve-se livre espiritualmente. Também vale ressaltar que os apóstolos, quando presos, e aqui não falo só de um especificamente, mas de alguns que passaram pelo cárcere e prisões, continuaram livres espiritualmente. Voltando à menina, vemos que uma atitude também da mesma magnitude do que relatamos dos apóstolos e de José, pois ainda que estivesse na condição de escrava, ela não perdeu a essência, não perdeu a fé, não perdeu o foco, não perdeu o seu referencial, não perdeu o caminho. Continuava sabendo quem era o seu Deus e quem ela era nele. O que o Senhor quer mostrar para nós é que não é a condição que nos vem ou nos colocam, mas o nosso posicionamento com o Senhor que nos manterá firmes e constantes naquilo que Ele nos chamou a fazer. Pois se observarmos a narrativa, diz que as tropas da Síria, ao sair de Israel, levaram essa menina cativa, ou seja, como escrava. Você imagina logo, mataram os seus sonhos, mataram seus parentes, mataram seus pais, acabaram com a vida dela. Isso a palavra não diz, não retrata quem era, qual sua linhagem, sua genealogia, sua história, seus pais, não diz nada a respeito, somente diz uma menina. Você pode ser essa menina, agora falando de um modo figurado. Pode estar em um lugar que foi levado, foi imposto, foi retirado, foi de alguma maneira conduzido a ser peregrino em terra estranha, foi até mesmo fora de seus planos, mas o Senhor sabe o porquê você está aí. Mas sua posição não define quem você é em Deus.
porque existe um propósito para estar aonde você está. Só não perca o seu referencial, o seu caminho, pois mesmo numa condição contrária, o Senhor não quer que fique preso ao passado, às situações, às emoções e muito menos às pessoas. Nenhuma raiz de ódio, rancor, amargura, mágoa, ressentimento e orgulho pode fazê-lo perder o foco do caminho. Não permita que nada impeça de você perdoar, pois quero concluir da seguinte maneira. Assim como aquela menina entende ou entendeu o seu chamado, isso mesmo, ela não ficou presa às circunstâncias ou às situações. Ela não se importou onde estava, como estava e onde a colocaram. E na primeira oportunidade que teve, ela falou aquilo que o Senhor ordenara. Mostrou a todos que existia um Deus que curava, que livrava e libertava, que existia profeta em Samaria, até então capital de Israel, que poderia resolver o dilema de Naamã. E a pergunta que fica para nós hoje é a seguinte: você tem falado das maravilhas que o nosso Deus tem feito? Você tem falado desse Senhor que cura, que liberta, que salva, que transforma? Você tem vivido e revelado essa presença? Ou a fé ficou embotada, enferrujada, sem corte, para continuar a caminhada e multiplicar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Continue, persevere, mantenha-se naquilo que o Senhor te chamou. A persistência nos levará às conquistas. Nada é conquistado só porque disseram, tudo tem que fazer um esforço. Por isso que o Senhor disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E ainda replica: não te disse eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Mas tudo com propósito, para fazer aquilo que o Senhor te chamou e entregou em suas mãos. Assim como a menina, que não seja o lugar ou a condição que nos paralise, mas que continuemos a falar daquilo que nos foi dado de graça, e essa verdade e esse poder têm que ser conhecidos pelo nosso testemunho e nossa fé. Portanto, continue, persevere e mantenha-se livre no Senhor, multiplicando aquilo que recebeu, ou seja, a verdade que liberta. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Pai, por este fôlego de vida. Obrigado por mais este amanhecer. Obrigado por nos dar a condição de viver esse dia debaixo da sua bênção e do seu querer. Porque o Senhor está sendo muito claro conosco em mais este dia, que nenhum lugar ou situação são maiores do que a sua presença em nós, porque não existe nada e ninguém maior que o Senhor em nossa vida. Isso é maravilhoso, Pai, porque muitas vezes nós colocamos ou acabamos entrando diante de situações ou nos colocam em situações que muitas vezes nós não ficamos percebidos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E por isso somos gratos por este despertar e por aquilo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Que o seu reino venha e seja estabelecido em graça, em glória e em poder, e que a sua vontade, Senhor, venha. Mas, Pai, livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe, Pai, que o pão falte na mesa do teu filho, antes revele a ele, Senhor, e dê a ele a condição necessária de fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Somos gratos a Ti. Consagramos este dia, as nossas vidas, consagramos tudo que temos e que somos em suas mãos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado. Assim, Senhor, em mais este dia oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.